Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar este nosso super curso de legislação de trânsito. Estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, artigo por artigo, assunto por assunto. Eu fiz essa organização que fica muito mais fácil de nós concentrarmos no assunto. E hoje nós estamos aí estudando os órgãos rodoviários de trânsito, né? Professor, órgãos rodoviários, né? O que eu tenho? Qual que é o modelo mental? Qual que é a ideia básica que eu tenho que fixar para poder interpretar alguma questão de concurso? Tem que lembrar o seguinte: órgãos rodoviários são aqueles órgãos, em linhas gerais, claro, entre outras competências, o quê? Da fiscalização das estradas e rodovias aí do Brasil afora. Então, esses são os nossos órgãos rodoviários, claro, entre outras competências. Este órgão rodoviário, as competências desses órgãos rodoviários estão consagrados aqui no artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro, e claro que nós temos aí 3 espécies de órgãos rodoviários. Vem comigo. Artigo 21. Compete aos órgãos entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição, né? Primeira observação, preste atenção, este aqui é um curso de mamando a caducando, ou seja, para aqueles alunos que estão iniciando seus estudos no Código de Trânsito Brasileiro e também aqueles alunos que já têm algum conhecimento e querem e desejam aprofundar. Vem comigo. Nós já sabemos, eu já tive várias aulas anteriores que eu reforcei esse assunto. Preste atenção, nós temos os órgãos rodoviários de trânsito e os órgãos executivos de trânsito. Aqui são os órgãos rodoviários. Professor, o que é a circunscrição? É a área de atuação. Nós sabemos que nós temos o quê? Nós temos aí o Brasil, o nosso trânsito ele é complexo, ele é distribuído e organizado. Nós temos atribuições da União, dos estados, do DF e do município, né, dos municípios. Professor, órgão e entidade rodoviário da União. Nessa altura do campeonato, é claro que aluno aqui do professor Luiz Dalac sabe qual que é o nome do órgão rodoviário da União. Com certeza isso cai na prova, é o nosso famoso DENIT, Departamento Nacional de Trânsito. Professor, qual que é o nome do órgão rodoviário dos estados, né? É o Departamento de Estrada e Rodagens, né? O DER, né? É claro que tem alguns estados aí que tem outra estrutura, outra nomenclatura desses órgãos rodoviários que vão cuidar das nossas estradas, né? Vem comigo, DF, claro, competência dos estados, e nós temos aqui também dos municípios. Então, nós temos 3 tipos de órgãos rodoviários, né? Da União, o DENIT, 10, né? E do município, qual que é o nome, professor? Depende do município, né? O mais comum é Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Mobilidade Urbana, ou Secretaria de Transportes, ou Secretaria de Trânsito, ou Secretaria, a SMTU também, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Urbano, né? Então nós temos aí as CEMOBs, as secretarias, depende de município para município, o nome que vai dar à secretaria, ou pode ser também uma autarquia, depende do município, que vai ser responsável pelas rodovias, o órgão rodoviário. Professor, o órgão rodoviário, vem comigo, eu gosto de números, né? Nós temos aqui, gente, ó, 14 competências do órgão rodoviário que a gente passa a explicar um a um para vocês. Primeira competência é aquela competência comum a todos, né? Que é aquela competência que todos os órgãos, quase todos eles, têm a previsibilidade. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Bacana, né? Segunda competência dos órgãos rodoviários tem aqui planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, né? E aí, professor, vem comigo. Algumas observações na competência de número 2. Primeira competência, olha só, sou administrador, então o administrador sempre tem uma visão sistêmica, né? Então essa competência 2, ele tem, o legislador fez questão de colocar, ó, planejar, projetar, regulamentar e operar, ou seja, todo o ciclo desse produto, né? O cara planeja,
Para planejar, ele vai elaborar projetos específicos. Esse projeto, como é administração pública e o planejamento, tem que regulamentar e operar, ou seja, do planejamento à execução. De quê? Do trânsito. E aí, professor, o trânsito não é apenas veículos, né? Já estudamos isso lá atrás nas primeiras aulas, operar o trânsito de veículos, né? Veículos, que mais? Pedestres e animais que compõem o trânsito. E, além disso, o legislador fez a questão de colocar o seguinte: e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, ou seja, vias exclusivas aí para o ciclismo e assim por diante. O legislador fez questão de incluir essa competência. Bacana? Tranquilo? Vem comigo, sem mais observações. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos do controle viário. Olha aí, né? Sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, né? Isso aqui você consegue enxergar muito bem essa competência no âmbito aqui do DENIT, por exemplo, das BRs, né? Então, olha só para você ver a circunscrição, né? Então, nós temos aqui, DENIT, né? Qual que é a competência do DENIT? São as BRs, né? Olha aí. São as BRs. Né? E aqui são as rodovias estaduais, as SP, MT, GO, MG, SE, ou seja, cada sigla de cada estado são as rodovias estaduais, né? Isso a gente consegue enxergar muito bem. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização. Ou seja, tanto a sinalização vertical quanto a sinalização horizontal. Ou seja, uma placa de aviso, uma placa de controle de uma BR, o examinador pode cobrar isso de você, está lá. A sinalização de uma BR, opa, é o que? Qual que é a responsabilidade? A responsabilidade é do DENIT, ou seja, não é da PRF. Muitas pessoas pensam que é do BRF e da Denatran, não é do Denatran e nem da PRF, é do quem? Do DENIT, que é o órgão rodoviário, né? Os dispositivos, né? Equipamentos de controle viário, por exemplo, balanças lá, né? Então isso aqui é uma atribuição específica para os órgãos rodoviários, né? É uma grande diferença aí dos órgãos executivos, né? Ótimo, né? Só com esse modelo mental aqui você já consegue entender os órgãos executivos, né? E aí, professor? Cara, gente, pode ficar tranquilo, porque é o seguinte: o próximo capítulo que nós iremos estudar vai ser o capítulo das normas de trânsito. Com certeza, o maior capítulo que nós temos aí dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Com certeza, lá a gente vai voltar várias vezes esses órgãos e você, no final do curso, eu te garanto que você estará hipercompetitivo. Vem comigo. Coletar dados e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e as suas causas. Claro, ele vai estar lá operando, né? Então ele tem a responsabilidade. Aí eu chamo a atenção para vocês, né? Atenção, essa competência de coletar dados, ela aparece também em outros momentos no Código de Trânsito, né? É uma competência comum a quem? Então a competência de coletar dados, presta atenção, isso aqui é só para quem está no ápice da pirâmide de ensino que consegue passar para vocês. Também é uma competência da PRF, claro, dentro da sua circunscrição, da sua área de atuação, os órgãos executivos rodoviários, que é objeto dessa aula, os DETRANs e os órgãos executivos de trânsito do município também tem essa competência de coletar dados. Então, se aparecer essa competência de coletar dados, ela é a competência também dos órgãos da PRF? Também. Então, você tem que já ter essa conectividade para você memorizar as competências, né? Competência 5. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Então, olha aí. Então, nós temos aí, né, os órgãos rodoviários, tá? Então, tem que estabelecer, junto com o que é um policiamento ostensivo, né? Policiamento ostensivo, lá nas atribuições da PRF, nós falamos sobre isso, é aquele visível, aquele que faz questão que tenha a presença da polícia, do policial, no sentido de inibir, de coibir determinados aí delitos. Então, esse é o policiamento ostensivo. Quem que faz o policiamento ostensivo de trânsito, hein? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro? Então, você já sabe que nós temos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro,
né, 2 órgãos específicos. Temos aqui, primeiro, a Polícia Rodoviária Federal, que a atribuição vai ser, claro que a atribuição vai ser as rodovias federais, e nós temos aqui também as polícias militares através dos respectivos convênios, né? Então são os órgãos. Então o que acontece? Os órgãos rodoviários, né, de trânsito, têm que estabelecer com esses órgãos as respectivas diretrizes, olha aí, para o policiamento ostensivo de trânsito, né? Entre essas diretrizes aqui, são linhas gerais aí para se realizar blitz, por exemplo, né? Então nós temos aí essa competência dos órgãos, dos órgãos rodoviários. Sexto, né? Executar a fiscalização de trânsito. Como assim, professor? Executar a fiscalização de trânsito? Nós vamos perceber que no capítulo de normas gerais, tem várias normas referentes ao trânsito que vão ser de competência de quem? Dos órgãos rodoviários. Então, ele tem que executar, verificar o fiel cumprimento dessas normas de trânsito dentro da sua circunscrição. Feito isso, está fiscalizando. O que é atuar? A identificação do não cumprimento da norma de trânsito. Vai atuar. Vai aplicar as penalidades de advertência por escrito. Olha que coisa, sempre por escrito. E ainda as multas e medidas administrativas, que nós estudaremos nos capítulos decorrer do nosso curso, cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Regra geral, quem aplica as multas, arrecada as multas. Então, essa regra geral, o modelo mental do Código de Trânsito. Bacana? Vem comigo. Sexto, sétimo, né? Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas, né? Que é uma atribuição de fiscalização dos órgãos rodoviários, né? Número 8, fiscalizar, atuar, aplicar as penalidades, medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensões e lotação de veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Regra geral, quem aplica fica responsável pela arrecadação. Agora, volta aqui, olha só, infrações por excesso de peso, né? Eu faço um comentário, para quem já andou em uma BR, vocês já verificaram aqueles espaços que tem da balança para pesar, aquelas balanças, muitas pessoas pensam que aquelas balanças são da Polícia Rodoviária Federal. Não, negativo, elas pertencem ao DENIT, que é o órgão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau.